não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso é normal, quer dizer, esta ansiedade de falar, esse temor do silêncio, isso aí corrompe as pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, esses dias teve aqui o padre Paulo Ricardo, ficou vários dias na minha casa. Né? Nós não tivemos um único momento de small talk. Tudo que nós estávamos falando, mesmo que fosse engraçado, mesmo que fosse piada, era mortalmente sério. Porque eram os nossos destinos, o nosso destino eterno que estava sendo discutido ali. Né? O tempo todo. Então, do mesmo modo que eu sugiro que vocês absorvam e decorem centenas, milhares de melodias, façam a mesma coisa com poemas. Ou, quer dizer, com qualquer trecho lido que diga alguma coisa à sua alma. Guarde aquilo com uma preciosidade, porque aquilo é a maneira de você se expressar. Às vezes um autor disse vamos dizer, com tanto vigor certas coisas que estão muito próximas de nós e que nós não conseguiríamos dizer melhor. Né? Uma vez eu pedi ao Bruno Tolentino uma definição de poesia. E ele disse, poesia é uma maneira memorável de dizer. O que quer dizer memorável? Tome a palavra memorável, não só no sentido de elogio, mas no sentido de ser aquilo que se deve guardar na memória. Então, quer dizer, você ter inúmeros poemas dançando na sua cabeça, criam para você instrumentos de expressão que um dia podem ser enormemente úteis. Não só para a resolução de problemas filosóficos, mas para a expressão da sua experiência. Daí justamente vem o tópico seguinte desta aula. Um dia eu estava num restaurante, eu, o padre Paulo Ricardo e a nossa amiga Michelle, e a professora Margarita, né, que é a mãe da Michelle, e surgiu aquele famoso problema, né, do tal do sexo fora do casamento. Eu nunca entendi o que essa expressão quer dizer. Porque se o casamento é um sacramento, e quem oficia o matrimônio não é o sacerdote, mas são os próprios noivos, então na hora que você foi para a cama com a dona, você casou com ela automaticamente, embora não saiba. Então não existe sexo fora do casamento, só existe casamento e adultério. Então você fez um primeiro casamento, depois fez uma sucessão memorável de adultérios. Então, todos estavam tentando expressar qual é a diferença entre o sexo fora do casamento e o sexo no casamento. Né? Então surgiu a ideia surgiram as expressões padronizadas, que é o sexo por prazer e o sexo com algum significado. E eu interferi dizendo exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Então, nenhum ato humano é sem significado. Não está nos poderes humanos
fazer algo que escape do reino semântico. Não existe isso. Qualquer coisa, por mais mínima que você faça, significa algo, remete a alguma outra coisa. Sempre, 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 sempre. Então não é possível esse negócio, vamos dizer, do sexo por prazer. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma experiência e elas não sabem expressar aquela experiência. Então, elas apelam a um estereótipo. Como a palavra prazer entrou em circulação, desde que o Dr. Freud inventou o princípio do prazer, então as pessoas dizem, é prazer. Eu digo, mas espera um pouquinho. Não é possível algum indivíduo ter a mais mínima excitação sexual por desejo de prazer. Isto é impossível. Prazer é um conceito abstrato. Conceitos abstratos, meu filho, não excitam ninguém. Quando você sente uma excitação sexual é em relação a um objeto real, que pode ser um objeto fisicamente presente ou um objeto imaginário, se você for um masturbador compulsivo. Mas este objeto imaginário não é um conceito abstrato. É alguma pessoa, tá certo? Alguma situação, tá certo? Então, o que as pessoas buscam no sexo? Ou de que elas buscam este objeto. E não o prazer. O prazer é um nome que elas dão. Quer dizer, há um conjunto de sensações que acompanha aquilo, mas o objetivo não é o prazer, o objetivo é aquele objeto mesmo. Está entendendo? Então, quando você diz que sexo por prazer, não, você está usando uma expressão metonímica. Você está designando a coisa por um efeito subjetivo remoto, e não pela substância dela. Ora, se as pessoas não conseguem, às vezes, nem expressar, vamos dizer, experiências mais simples, quanto mais será difícil para elas expressar, vamos dizer, o que é a experiência sexual. Então elas acabam usando, né, metáforas, metonímias e tomando essas coisas como se fossem realidades. Então falam, tem que o sexo por prazer e o sexo por não sei o quê. Entendeu? Eu digo, olha, sexo por prazer nunca existiu. Nunca, jamais. A não ser que o sujeito pense no conceito de prazer e fique excitado com isso. É uma perversão nova que eu acabo de inventar. Tá certo? O sujeito pensa, lê lá no dicionário, prazer. Tal coisa e começa a ficar tarado. Né? Isso nunca aconteceu, muito menos para mim. E eu suponho que nunca tenha acontecido para ninguém. Tá certo? Mas então eu pensei, até hoje, tanta gente fala de sexo, de amor, de prazer, de casamento, mas eu nunca vi ninguém descrever exatamente o que é a experiência sexual, porque as pessoas não são capazes de descrever a experiência. Quando você não consegue expressar a experiência, você a troca por alguma palavra estereotipada que você imagina que os outros estão entendendo. Então a pessoa se comunica através, quer dizer, de uma espécie de código, né? Onde, de certo modo, cada um reconhece do que o outro está falando, sem precisar expressá-lo. Tá certo? Só que este modo de comunicação é extremamente problemático, porque o conteúdo verbal que depois você pode associar a essa experiência pode ser completamente inadequado e ir para longe da realidade. É exatamente o que acontece neste assunto em particular. Então eu pensei assim, bom, como é que eu vou... Eu já tinha, claro que não foi naquele momento que eu pensei no assunto, eu já tinha pensado muitas vezes. Não. O que a pessoa está procurando no ato sexual? O que ela, não é o que ela está procurando, o que ela está fazendo realmente. Então, eu tinha na minha cabeça uma descrição fenomenológica da experiência. Tá certo? Em primeiro lugar, qualquer ato sexual, tá certo?
Será bom, será mal, será lícito, ilícito, será normal, será pervertido, que tenha você lá a opinião que tenha. Ele é sempre um contato, a busca de um contato. Sem contato no ato sexual. Pode ser até o contato imaginário, tá certo? Mas se não houver a expectativa desse contato, não há ato sexual, não há excitação, não há coisa nenhuma. Se o sujeito começar a pensar assim, eu estou sozinho, trancado no meu banheiro, não há ninguém aqui além de mim mesmo, e eu não estou nem mesmo conseguindo pensar, né, numa mulher pelada, num objeto qualquer. Né? Daí simplesmente acabou o sexo, meu filho. Né? Quer dizer que mesmo o sexo solitário implica o impulso de um contato. Então, este primeiro elemento. Tá certo? Esse contato, então, é o quê? Ele rompe a sua solidão corporal. Não é isso? Então, cada um de nós se sente isolado no seu corpo. E esta é uma situação realmente insuportável. Você está como que, se tudo o que você experimenta no mundo viesse apenas do seu corpo, você seria a criatura mais solitária do mundo. Você estaria realmente dentro de uma prisão. Essa é a experiência gnóstica do corpo como prisão. Eu já expliquei várias vezes que, no meu entender, o gnosticismo não é uma doutrina. É um conjunto enorme de doutrinas, inclusive contraditórias, que tenta expressar uma experiência. Essa experiência é uma constante da existência humana. Todo mundo tem a experiência gnóstica. Né? E esta solidão corporal é um dos elementos fundamentais que induzem, vamos dizer, o sujeito a buscar alívio em teorias gnósticas que ele inventa para esse fim. Então, desde logo, nós não aguentamos viver fechados nos nossos corpos. Se não fosse isso, ninguém teria experiência sexual alguma. Tá certo? É claro que não é só o sexo que rompe isso. Quando você é pequeno, sua mãe e seu pai te carregam no colo e te enchem de carinhos. Por que eles fazem isso? Por que um bebê está chorando e você pega e o afaga e ele acalma? É a experiência da solidão corporal. Como diz, ele não está se aguentando. Ou seja, a situação de imanência transcendente é aquilo que está para além de nós. E imanente é o que está só em nós. A situação de imanência em nós mesmos é insuportável, desde que nós nascemos. Só que depois nós crescemos e ninguém mais nos pega no colo. Não é isso? E, frequentemente, a gente vê as pessoas viverem, por exemplo, num distanciamento corporal absolutamente angustiante. Né? Em certos ambientes, você vê o que aconteceu outro dia com o sujeito que estava, acho que foi no Brasil, né? O sujeito foi preso porque estava afagando o filho, estava dando um beijinho no filho na praia. A filha, acho que era um italiano, um turista italiano, estava lá fazendo carinho na filha, foi preso como pedófilo. Você vê que tipo de mundo nós estamos entrando, hein? Quer dizer, aí você pode se travestir, se vestir de mulher, se vestir de freira, ir na igreja, entrar na fila da comunhão, né? E ninguém pode reclamar disso, mas você não pode afagar a sua própria filha. É claro que é um mundo louco, né? Então, esse contato assinala de cara a absoluta necessidade do indivíduo transcender os limites da sua corporalidade. E ele transcende na medida em que as sensações dele, sensações corporais dele, são determinadas pelas sensações corporais de um outro, que não é ele. Isso acontece em qualquer relação sexual. Mesmo as mais doentias e mórbidas. Até no estupro isso acontece.
Quer dizer, o estuprador precisa que a sua vítima sinta algo, e isto que a vítima sente vai determinar o que ele sente. Está entendendo? Então, isso acontece em qualquer relação sexual, por mais crua e elementar que ela seja. Então, há uma autotranscendência ali, de qualquer maneira. Então, quer dizer, até um psicopata estuprador tem esta experiência. Você denominar isso de prazer é até você diminuir as coisas. Porque isso, evidentemente, é uma libertação do isolamento corporal. Então, bom, esses dois elementos estão sempre presentes. Há um terceiro elemento que está presente, que é o elemento genético. Quer dizer, em qualquer relação sexual, você está colocando em movimento certos fluidos que contêm todo o seu código genético ali dentro. Quer você queira, quer não. Até o masturbador encerrado no seu banheiro é com esse material que ele está lidando. Quer ele pense nisso ou não. Tá certo? Isso quer dizer, vamos dizer, que numa relação sexual existe um encontro entre duas linhas de herança genética que vem desde o começo do mundo. Isso acontece realmente, quer você esteja pensando nisso ou não. Quer dizer, esta é vamos dizer, a substância real do ato sexual. Então, quer dizer que estas linhas que são, em princípio, são separadas, elas se encontram, né, de modo que a transcendência da limitação corporal de cada um vai até muito além do círculo de experiência individual. Então, quer dizer, no ato sexual você está participando da história genética da espécie. Mesmo que a sua relação não tenha, entre aspas, finalidade procriativa. Na verdade, não existe finalidade procriativa. Existe a realidade da procriação que está presente, quer você queira, quer não. E quer a procriação, vamos dizer, se realize ou seja frustrada. Ela está presente necessariamente. Tá certo? O que quer dizer que no ato sexual o indivíduo se transcende não só, por assim dizer, horizontalmente, quer dizer, no contato com um outro, mas se transcende verticalmente no sentido de toda a linhagem genética que está presente ali. De certo modo, é quase toda a humanidade que está participando daquilo. Note bem que isto não é um componente psicológico da relação sexual, mas é um componente substantivo. No instante em que se estabelece este contato, vamos dizer, fisicamente, ele tem uma série de acompanhamentos psicológicos que, em geral, são bem mais limitados do que a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, aquilo que o indivíduo conscientiza, que ele sente conscientemente, não abrange tudo o que está acontecendo, né, naquele ato. E o simples fato de não abranger impele o indivíduo a intensificar a experiência. Porque ele sempre sabe que tem alguma coisa mais para lá. Além daquilo que ele está sentindo, tem mais. Ele não sabe o que, mas está presente. E eu acho que quem quer que tenha transado uma vez na vida pode confirmar o que eu estou dizendo. Existe sempre um para lá. Isso quer dizer que existe uma espécie de tensão entre o que está realmente acontecendo e o círculo daquilo que as pessoas
reconhecem, sentem que estão acontecendo. Então, existem também vários níveis de comparticipação psicológica. Mas o que é essa psicológica? Significa o que eu quero dizer com psicológica? Quer dizer que as pessoas estão pensando. Eu digo, não, você sabe que durante a maior parte do ato sexual você não pensa coisa nenhuma. Você só tem percepções. E isso significa que a atividade mental é reduzida ao mínimo. Ora, como é possível você sentir tanta coisa se a atividade mental está se reduzindo ao mínimo? Isso quer dizer que você está tendo ali o tipo de percepção que você tem no experimento de morte próxima. Dito de outro modo, as pessoas que estão se juntando, elas estão inteiras ali. Não está só a parte que elas sabem. Então, vamos dizer, bom, são as duas almas imortais. São as pessoas inteiras. Note bem que isso acontece em qualquer relação sexual, mesmo a mais banal. Quer dizer que ela só pode ser banal no sentido do que o indivíduo capta, e não no sentido do que está acontecendo. A parte psicológica, quer dizer, o que os indivíduos envolvidos captam, frequentemente é tão reduzida, que ela vira uma caricatura do que realmente se passou. Quer dizer, a imensa riqueza daquele acontecimento escapa às pessoas. Escapa por quê? Porque a sua mente não está preparada para a realidade do que ela está vivendo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.